assim, irmãos, olha, o que eu percebo que a gente deveria estar focado em ensinar os demais irmãos, em falar com os demais irmãos, é que se eu vivo uma vida tentando me salvar, eu vou cair na mesma condição que o Pedro estava naquele barco. Ele pediu para caminhar sobre as águas e logo depois ele começou a afundar. Os demais discípulos que estavam na tempestade, e logo Jesus repreendeu eles, dizendo: homens de pouca fé. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida tentando se salvar. A salvação não faz sentido em ela ser para mim. A salvação só faz sentido se ela for para o outro. Só faz sentido se for para o outro. Então, num casamento, como que eu posso revelar salvação? Abrindo mão daquilo que é o meu ideal, em função de ajudar quem? A minha companheira. A mulher abre mão daquilo que é o ideal dela, em função daquilo que é o companheiro. Então, Deus não precisa me dar uma mulher ideal. Ele precisa fazer com que eu seja o melhor marido para minha esposa. Eu preciso entender que eu sou da parte de Deus, que eu tenho que ser da parte de Deus uma referência de um melhor marido para a minha esposa. E não ficar orando para Deus me dar uma mulher ideal. Bom, muitos estão achando que o ideal é tal coisa. E aí ele não é referência naquele problema. Ele não consegue ser uma referência diante daquela condição, daquela situação, daquela sociedade, daquele povo que está vivendo ali aquela condição. Por quê? Porque ele está buscando o ideal. Ele está buscando trazer para o gênero dele o ideal. Eu poderia estar entrando nesse assunto aí para falar mais, irmãos, mas não é o nosso objetivo aqui hoje. Tá bom? O irmão Paulo está com a palavra. Tem aí ainda alguns minutos, 10 minutos aí, irmão Paulo. Eu queria só entender ali, irmão Arlindo. Jesus não veio para salvar o espírito, né? E o que está dentro desse vaso é o que é precioso. Isso é óbvio que nós entendemos. E o que é precioso é o espírito, no caso, que está dentro desse vaso. E ele não veio para salvar esse vaso. Mas se ele não veio para salvar o vaso, ele veio para salvar o espírito. Mas se ele não veio para salvar o espírito, então ele veio para salvar o quê? Ele não veio para salvar veio para salvar a alma, e a alma é a nossa capacidade do bem e do mal. Então, mas ele não veio mostrar o bem e o mal para nós. O que salvação ele veio trazer, afinal? Ele não veio para mostrar para nós o bem e o mal, não veio para salvar a carne, que é o vaso, não veio para salvar o espírito. Na verdade, para que ele veio? É isso que eu gostaria de entender. Para que Jesus veio aqui na Terra? Se ele não veio para salvar o vaso, que é um vaso de barro, que é a carne, o vaso é a nossa carne, não veio para salvar o nosso discernimento entre o bem e o mal, não veio para nos mostrar o caminho certo, né? Dar uma direção certa, que é a salvação da alma, e para tu dar uma direção certa, tu vai ter que mostrar o bem e o mal, porque tu não consegue mostrar. E a nossa diferença, eu até botei ali no chat, entre os animais, que os animais não têm. Entre os animais não existe essa capacidade de discernimento entre o bem e o mal. A nossa diferença dos animais é a capacidade do bem e do mal. E aí, por isso, porque senão Jesus viria para salvar os animais. Mas os animais não precisam de salvação, porque eles não têm. Então, isso eu concordo com o irmão. Mas só que a salvação da nossa alma é justamente mostrar o bem e o mal. Mostrar o que é certo e o que é errado. Os fariseus, escriba, eles estavam fazendo coisas erradas. E Jesus veio mostrar o que era certo. Quando eles estavam fazendo um negócio lá dentro do templo, era coisa errada. E isso tudo está na mente. Então, tudo controlado pela mente. Como eu falo, eu vejo enquanto, né, um psicopata está na mente, é na alma dela. Na alma dela está a psicopatia, né? Eu não sei se é isso a palavra. O pedófilo está na mente. Então tem que ser salvado o quê? O corpo? Não, a mente, a alma. Então concordo. Mas para salvar essa alma tem que mostrar o bem e o mal. Então, se tu não mostra o bem e o mal, então para que Jesus veio aqui? Se não foi para mostrar o caminho certo e o caminho errado.
Então, é complicado. Não tem como. A gente roda e fica no mesmo. Para mim, no meu raciocínio, fica sempre no mesmo. Não veio para salvar o espírito, não veio para salvar o vaso, que é o corpo, e não veio para mostrar o bem e o mal para nossa alma. Então, afinal, ele veio fazer o que aqui? O que Jesus veio fazer? Qual a referência que nós vamos seguir desse Jesus que não veio para mostrar nada disso para nós? É isso aí, abraço, bom dia. Bom dia, irmão Paulo. Um abraço. Então, irmãos, eu vou continuar lendo o texto aqui. Deixa eu ver, a gente tem 5 minutos aqui. Vou continuar lendo o texto que eu parei aqui no versículo 7, que ele dá para nós essa referência aqui, tá? Ele dá uma clareza maior aqui, então. No versículo 8 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, ó. De todos os lados, o apóstolo Paulo está falando aqui com o povo, né? De todos os lados, nós somos pressionados por aflições. Todos os lados. E o interessante é que a palavra de Deus, ela nos aflige, né, irmãos? Eu acho isso interessante. Ela é uma posição também de uma pressão que nós sofremos também. Quando a gente ouve a palavra, a gente sofre uma pressão, porque ela incomoda o nosso ideal, ela quebra o nosso idealismo, porque ela é uma referência. E essa referência, então, ele diz assim, olha, versículo 8, todos nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Então, como que eu participo da morte de Jesus, irmãos, e como que a vida de Jesus se manifesta em meu corpo? Essa é a pergunta. Como que eu posso participar da morte de Jesus e a vida de Jesus se manifestar no meu corpo? Não é? O que foi a morte de Jesus, se não uma entrega em detrimento ao outro, irmãos? Então, se eu pegar esse versículo aqui e colocar ele contrário, talvez os irmãos tenham mais facilidade de entender. Se eu colocar assim, olha, versículo 10. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da vida para que a morte de Jesus se manifeste em meu corpo. Então, o meu corpo tem que revelar a morte de Jesus ou a vida de Jesus? A morte e a vida de Jesus, ela é revelada onde? No meu corpo. Tá, irmãos? No meu corpo. É nesse vaso que contém esse tesouro especial. E esse tesouro especial que nós sabemos que é a parte de Deus, que é o pneuma de Deus, que é o sopro de Deus, que é o Espírito de Deus, ela tem que ser revelada. Esse Espírito tem que ser revelado em um corpo que é de um vaso de barro, e que esse corpo tem que ser entendido exatamente como diz o versículo 10. Nosso corpo continua a participar da morte de Cristo, de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. Então, quem está diante de você, irmãos, quando ele olha para você, ele vê no seu corpo, o seu corpo revela uma morte de Jesus e uma vida humana, ou ele revela uma morte humana e uma vida de Jesus? Essa é a pergunta, né? Como que a gente está revelando hoje? Que forma que a gente revela hoje? Então, se você mata para não morrer, é uma coisa. Agora, se você morre para não matar, é outra coisa. Entendeu, irmãos? Então, como que eu vou chegar diante de uma situação onde a pessoa não tem uma referência de um Cristo e vou destruir aquela situação que não está de acordo com o meu ideal? Eu vou tentar, sei lá, pedir para Deus mudar aquela situação que não está de acordo com o meu ideal. O meu ideal seria que todo mundo fizesse assim, ou que todo mundo fosse assim. E que ninguém fizesse isso, seria o ideal. Então, isso você pode pegar dentro da sua própria casa, tá, irmãos?
Às vezes você já conversou com Deus e disse, olha, uma esposa ideal seria assim. Essa seria uma esposa ideal para mim. Por quê? Porque diante do meu ideal, eu estou fazendo remendos na minha vida. Eu estou gerando remendos de idealismos para que eu possa ter uma vida onde eu mato a minha esposa para que eu me revele. Ou eu posso dizer, não, Jesus é uma referência para mim. Jesus, ele é uma pessoa que ele morre para o outro se dar bem. Então, não é o meu ideal, é o ideal de Deus. O ideal de Deus é uma referência. Não é um certo e um errado. É uma referência. O sol está certo, irmãos, quando ele brilha? Ou quando a nuvem tampa está certo, o sol também está certo? Quando a nuvem tampa o sol, ele não brilha? O sol está lá, ele é uma referência, irmão. Está lá. Só que não é a condição, entendeu? É bem por aí que eu gostaria que os irmãos compreendessem. Isso que a gente tenta passar para os irmãos. É para que a sua mente realmente se abra, irmãos, para você entender o que é uma referência. Uma referência é algo absoluto, é algo concreto. Não é algo que eu vou ali melhorar ou piorar. Não é algo que eu faço para que isso seja melhor ou que se eu não fizer vai ser pior. A referência está lá, imutável, eterna, de geração em geração. Essa é a referência. Então, quando eu entendo aqui, por exemplo, esse versículo 10, quando eu digo assim, olha, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Será que realmente o nosso hoje, nós continuamos a participar da morte de Jesus ou era só para eles lá? E ele diz mais, para que eu vou participar da morte de Jesus? Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. O que é uma vida de Jesus se manifestar em nosso corpo, irmãos? É o viver de um filho que revela a exatidão do que é o Pai. Para que eu possa revelar quem é o meu Pai, eu não posso deixar que o meu corpo viva. Que ele entregue para mim as condições. Eu não posso viver as condições daquilo que é o meu ideal, daquilo que eu crio, aquilo que eu desenho ou redesenho. Eu tenho que pegar a referência de Deus, entender a referência de Deus, e aí eu mato esse corpo, essa referência do corpo, do ideal, daquilo que é o certo e o errado para mim, e eu então entrego a partir da vida de Jesus que se manifesta por intermédio de mim. Então, a gente vai estar falando depois, por causa do tempo, a gente fala mais a respeito depois, irmãos. A gente fala pausadamente, sem pressa, para poder entregar para os irmãos o que é uma referência de um filho salvo. Esse assunto é muito bom, vai longe. Não é difícil entender, basta a gente pegar as referências bíblicas aqui, você vai ver que não é difícil entender, que não é um certo e um errado, não é, mas é uma referência do que é o fato do viver de Deus, e aí vocês terão uma condição muito ampla de compreender o que é essa revelação que os apóstolos aqui entregaram para nós, e nós vamos tentar trazer isso com mais ênfase, com mais colocações bíblicas aos irmãos aí, para que os irmãos também possam, na caminhada, compreender e viver muito, mas muito liberto daquilo que é o ideal ou a ideologia de gêneros, tá, irmãos? A gente vai trabalhar nesse sentido de estar ajudando os irmãos. Depois, se você tiver tempo, você continua lendo o capítulo 4 aqui, você vai vendo o que o apóstolo traz de boas referências, né? Lógico, sempre ótimas referências aqui, de algo que é concreto, tá, irmãos? Algo que é real. Nós precisamos identificar isso. Quando a gente lê esses capítulos de ouro aqui da revelação da parte de Deus. Então, eu quero agradecer a presença dos irmãos, agradecer a irmã Creuza, Rafael Adão, Cileide Favoreto, Paulo Pageno, os irmãos que participaram com a gente aqui hoje. O irmão Roberto, que ficou até agora há pouco e saiu. Muito obrigado pela presença de vocês. Graça e paz, melhor domingo para todos.
Graças a Deus. Graça e paz a todos. Uma semana de vitória. E até amanhã, em nome de Jesus. Beijo, família. Amém. Beijo. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of